Não é? Ok, vamos então para o texto que a gente tem hoje para tratar. Nós estamos entrando num novo momento, na verdade, um novo momento da Escritura, quando a gente chega na história de Abraão. É um divisor de águas. Até chegar em Gênesis 12, nós temos a história universal. A partir de Gênesis 12, nós temos a história do povo de Israel. Da mesma forma, quando a gente chega em Atos capítulo 2, a gente tem um outro divisor de histórias. A gente agora não está mais falando de Israel, está falando da igreja. E a Bíblia vai fazendo essas pausas para a gente entender que é uma revelação progressiva de Deus. Na aula passada a gente viu, capítulo 11, um problema gigantesco que Deus desce à terra para avaliar. Um estilo de vida que deixa Deus de lado. Uma vida centrada nos desejos e centrada nas potencialidades humanas. Babel. A pessoa quem constrói a sua própria identidade, suas próprias conquistas e valores estão centrados em si mesmo. É uma vida autocentrada e não uma vida centrada no alto. O que é que Deus faz quando toda a humanidade, todos os homens que habitavam na terra, estão agora vivendo o mesmo modelo? Ele resolve chamar uma família e criar, a partir de uma família, a revelação dele mesmo. Ele vai chamar, então, Abraão e Sara. Esse casal, eles não são uma família ainda. Mas a promessa que Deus faz para eles é que eles serão uma família. O problema é que Sara é estéril. Então é um milagre essa história, como toda a história de alguém com Deus é um grande milagre. É a impossibilidade humana sendo confrontada com a realidade divina. Quem vive pela fé, vive crendo. Não por causa das possibilidades, mas por causa do Deus da promessa. E a história de Abraão é a história de Deus chamando Abraão de uma civilização que está lá no Sinai, ou melhor, em Sinar, na região da Caldeia, na região de Babel, lá em Ur. Ele chama um homem que está justamente no centro onde Babel cresceu. Ele tira de lá para fazer esse homem servir de modelo para mim e para você, significando, simbolizando como se vive com Deus, mesmo tendo uma cultura, fomos criados numa cultura que é a cultura de Babilônia. Abraão foi criado na cultura de Babilônia, de Babel, mas Deus chama ele para andar consigo. E nós vamos entendendo, não só hoje, né, porque os próximos estudos vão ser tratando sobre Abraão, nós vamos entendendo que a essência dessa caminhada com Deus em Babilônia, você está em Babilônia, mas caminha com Deus, tira os olhos de qualquer outra coisa e põe os olhos de novo em Deus. Aprenda de novo a ser significado, a aprender quem você é, o seu significado, sua significância em Deus e não em Babilônia. Tira a sua fé na sua potencialidade e coloca a sua fé na promessa. Põe os olhos de novo em Deus. E isso aqui é muito interessante, porque quando Deus criou Adão, ele disse para Adão viver, né, a partir de Deus, olhando para Deus, como imagem de Deus. Quando Adão sai desse estilo de vida de olhar para Deus, ele e toda a raça humana passa a olhar uns para os outros e olhar para os seus próprios desejos, seu próprio coração. Em Abraão, Deus está dizendo, para de olhar para o que tiver ao seu redor, volta a olhar para mim. Se nós somos imagem de Deus, e essa é a nossa identidade, é bom que a gente pense nisso. O espelho, ele reflete o que está na frente dele.
Se a gente estiver na frente de Deus e a gente é a imagem de Deus, então a gente reflete Deus. Se os nossos olhos estão em Deus, a gente reflete Deus. Se os nossos olhos estão em outra coisa, a gente passa a refletir essa outra coisa. E Abraão, então, é paradigmático. Ele tem que deixar sua terra, deixar sua parentela, deixar sua cultura, deixar sua história, deixar seus potenciais, deixar. Precisa ir para onde Deus vai mostrar. Ir. É muito paradigmático. Essa é a história de quem caminha com Deus. Saindo de um estado, de uma situação, saindo de uma cultura, saindo de uma raiz, para viver a partir de uma outra realidade, que vai se apresentar ainda, que ainda não existe, mas vai se apresentar. Está dividido aqui em 4 estudos. Sê tu uma bênção, de ti farei, te exaltarei, já não te chamarás. Essas são as promessas que Deus dá para Abraão logo de cara. E Deus diz para ele ser, em vez de tentar fazer, como em Babel tentava fazer para ser, Deus diz ser, seja logo. Depois Deus diz para ele, eu é quem te farei. Depois diz, eu é quem te exaltarei e não serás mais o que você ou sua família ou seus ancestrais criaram em você. Você não se chamará Abrão, você se chamará Abraão. Depois a gente vai falar disso, é claro. Quando a gente chegar lá naquele texto, a gente vai falar disso. Então, vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 3. Nós vamos paulatinamente seguir nesse texto. Vamos ver logo o primeiro versículo. Diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Um rompimento, também uma atitude. Precisa sair. Algumas coisas que estruturam a vida de um homem. Um homem aqui é ser humano. O lugar onde ele se sente gente é a sua terra. Esse é o lugar. Depois ele diz parentela, que são as pessoas com as quais ele se identifica e com as quais ele tem algum pertencimento. E depois ele diz, da casa de teu pai. Isso aqui está falando não agora necessariamente da parentela, mas está falando da cultura. Essas coisas, quando elas se juntam, elas criam nosso estilo de vida. A terra, ou seja, aquela área geográfica onde a gente está inserido, ela cria a gente. Ela cria a maneira da gente pensar e a maneira da gente ver a vida. Depois ele fala da parentela, aquele grupo com o qual a gente se identifica e aquele grupo com o qual a gente tem pertencimento. A gente se sente parte. E ele diz, a casa de teu pai, o lugar onde a cultura lhe ensina a existir. É na casa do pai. Então, terra, você é de que terra? Você é recifense, olindense, jaboatanense, cabense. Você é de onde? Eu sou recifense. Escadense. Você é de onde? É de Campina Grande, campinense grande. Ou Campina Grandense. Tá lá. Você é de onde? Perceba que onde você é criado, isso cria um jeito, um negócio em você. A terra. Diz que o pernambucano ele tem um estilo, assim como o cearense tem um estilo, né? Assim como, sei lá,
cada uma dessas áreas do Brasil ganha um estilo. Mesmo que a gente esteja no Nordeste, o pernambucano tem o seu próprio estilo. Isso é sua terra. Está entranhado em você. Alguém aqui já teve a experiência de morar em outro lugar, em outro estado, em outra terra? Alguém já teve experiência disso? Já teve? Já teve? Já teve? Também. Baiano. Né? Pois é, tem um lugar aqui, tem uma cadeira ali também, então dá para a gente se organizar aqui. Vamos lá. Então, Humberto, tem que se adaptar para morar aqui, Humberto? Experiência, né? É diferente, né? Segundo lugar, né? Ele fala aqui sobre a parentela. Qual o grupo que você diz eu faço parte? Qual é o grupo? É o PG. O meu sobrenome é Simões, é o meu último nome, mas eu não fui criado na família Simões. Eu fui criado na família Barros, que é Almeida. E meus laços muito mais são dessa família do que da outra, porque da família da minha mãe era onde a gente tinha maior laços. E ficou impregnado em mim algumas coisas que faziam parte desse pertencimento. E talvez algumas coisas que marcaram profundamente meu crescimento, meu amadurecimento, estão ligados à família que eu pertenço. E aqui a família não é necessariamente o núcleo familiar, mas esse grupo de pessoas às quais eu pertenço. Criaram algumas coisas que são amarras, por um lado, e por outras desenvolvem potencial. Mas como diz John Stott, né, todos nós precisamos desse senso de pertencimento. Ninguém é uma ilha e a gente quer se sentir parte de alguma coisa. E quando a gente vai para uma igreja, por exemplo, a gente não está procurando só uma pregação, ou procurando só um louvor, ou um ambiente que seja confortável. Quando a gente vai para uma igreja e a gente não consegue se sentir parte, a gente sai dela. Mesmo que seja boa pregação, mesmo louvor, se a gente não começa a se sentir parte, a gente vai procurar onde a gente faz parte, porque é o pertencimento. Não é à toa que a Bíblia diz que igreja é família, porque traz isso, esse senso de pertencimento. Fora a igreja, qual é o grupo que você pertence? Qual o grupo? Que tipo de família você pertence? Você sabe, você verifica, você entende isso? Se eu fosse pensar, por exemplo, na família Simões, da parte do meu pai, e eu tivesse tido essa parentela formadora, pode ter certeza que eu seria muito diferente do que eu sou. Mas a família Almeida, que é a família Barros, ela trouxe consigo uma série de características. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Mas ele ainda diz, deixa também a casa de teu pai. E a casa do teu pai é justamente o tipo de cultura na qual a gente foi criado. Por exemplo, eu fui criado fazendo minha escolaridade o tempo todo em colégio particular. Eu não fui criado em escola pública. Foi o tempo todo em colégio particular. E era estranho, até hoje seria estranho para mim imaginar uma escola pública. Mas tinha um amigo meu de igreja que ele estudava no colégio público. E era um universo diferente com quanto a gente fosse amigo.
É só uma particularidade que eu estou falando, mas tem tudo isso que vem com a casa, com esse vínculo cultural no qual você está inserido. Eu também estou inserido. Qual é a cultura que você está inserido? Eu tenho a cultura de recifense, pernambucano. Eu tenho a cultura dos Almeidas. E eu tenho a cultura da casa do meu pai, por assim dizer, das escolhas que meu pai fez ao longo da minha vida, que me inseriram em vários ambientes. Eu tenho isso. Veja o que Deus está dizendo para Abraão. Sai. Já pensou que o ingresso para caminhar com Deus começa com um rompimento? Você não pode se perceber a partir dessas referências. Você não pode saber quem você é a partir dessas referências. Agora veja que a nossa sociedade está o tempo todo. Aqui eu estou falando da sociedade mesmo. O momento que a gente vive, o tempo todo está buscando essas referências para dizer quem você é. Por exemplo, essa sociedade psicologizada que a gente tem, o tempo todo vai querer saber quem você é a partir do seu pai, da sua mãe, de onde você foi educado, quais são as coisas, as bases que lhe formaram. Deus está dizendo, sai. Não tem uma história com Deus enquanto não sai. É muito mais do que geográfico. Abraão até entendeu. Você vai no capítulo 11 de Gênesis, ali no final do capítulo 11, você vai ver o seguinte. Ele sai de Ur, então ele sai da terra. Mas ele vai para Harã. E em Harã ele vai com o seu pai. Ele vai com os seus irmãos, a parentela. Ele não larga a casa do pai nem a parentela. E ele fica anos lá até que seu pai morre. Preste atenção, porque isso é muito importante. Quando finalmente ele resolve sair para o lugar que Deus mostraria, ele sai com o seu sobrinho Ló, porque o irmão que era pai de Ló tinha morrido. Ou seja, o irmão de Abraão, pai de Ló, tinha morrido e ele adota Ló como se fosse uma espécie de filho, que ele não tem filho. Então é difícil para Abraão largar. É difícil. Como é difícil para mim também. É difícil se conceber, se imaginar, saber a nossa identidade largando tudo aquilo que nos criou. É difícil, a gente não larga. E talvez uma das coisas mais difíceis da gente largar é o nosso pertencimento. O grupo de pertencimento. Por exemplo, você quer ver? É só para a gente entender como isso é forte. Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em droga. Ela vai para uma clínica fazer um tratamento. Ela cura a dependência dela na clínica, mas se ela volta ao grupo de pertencimento dela, é quase certo que ela vai voltar à dependência. Mas como é que essa pessoa que está na clínica vai conseguir se imaginar saindo da clínica e não voltando ao grupo de pertencimento dela? Aquelas pessoas são as pessoas que me apoiam, são as pessoas que me conhecem, são as pessoas que sabem quem eu sou. E como é que eu largo elas para viver agora uma independência? E quase sempre pessoas que são viciadas voltam ao vício por causa dos relacionamentos com os quais ele está ambientado. Faz parte, pertence. E a Bíblia não brinca com isso. A Bíblia fala também sobre isso. A Bíblia diz que
os nossos relacionamentos vão condicionar a nossa vida. Nenhum de nós é ilha. Então, o que acontece é que nas nossas relações pessoais, a gente tanto influencia como a gente é influenciado. Por causa dessa questão do pertencimento. A gente quer fazer parte. E a influência é justamente aquele ponto de adesão. Quando eu aceito o outro, aceito como o outro pensa, aceito esses pontos de adesão que vão sendo criados, fazem a gente pertencer. E aquilo também pertencer a gente. Abraão está dizendo, eu vou. Eu quero caminhar com Deus, eu quero esse projeto de Deus, mas eu não consigo largar o meu pertencimento. Não vou largar minha família. Eu não vou largar meu pai. Eu também não vou largar meu irmão. E agora meu sobrinho eu não largo. Agora preste atenção, irmão, para você ver o tamanho da paciência de Deus. Ló fica com Abraão. Sabe, só causando problema para Abraão. E Deus tem paciência com Abraão. E mesmo depois, quando Ló vai para lá, para a região de Sodoma e Gomorra, acho que você conhece a história. Depois ele é capturado por uma guerra que tem de 5 reis contra 3 reis. Ele é capturado e é levado. Abraão pede a Deus, Deus dá a Abraão a permissão, ele vai atrás, ele finalmente conquista de novo, traz Ló de volta, Ló volta para Sodoma e Gomorra. Quando os 3 anjos chegam no acampamento de Abraão para avisar ele que iriam destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ainda vai para um monte, chega lá olhando para Sodoma e Gomorra, ele está pedindo a Deus, Senhor Deus, não deixa, se houver 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos, se houver lá, o Senhor promete para mim que não vai destruir. Deus diz, eu prometo. Veja só, Deus é muito paciente com a gente. Ele sabe como os nossos vínculos, esses laços de pertencimento, como eles são difíceis de serem rasgados. Ao mesmo tempo, Deus ser paciente não quer dizer que ele é conivente. O que significa o seguinte: ele é paciente, mas ele não vai desistir que você largue. Entendeu ou não? Ele, tudo bem, se o processo demorar 10 anos, 20 anos, mas uma coisa ele vai continuar insistindo: largue. Largue. Você só vai ser meu quando largar, então larga esse osso miserável. Ele vai lá. Ele é paciente, mas não é conivente. Vai chegar o dia que tem que largar. Então, sai da terra, sai da parentela, sai da casa de teu pai. E aí você vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é interessante que é uma terra, não é um povo. Você sai, mas você não pertence mais a nada. Você vai ter uma terra que eu vou dar para você, mas você não pertence a mais nada. Deus quer exclusividade. O laço que Deus faz conosco, vamos dizer assim, o vínculo, a aliança que Ele faz conosco é: eu sou o teu Deus e você é meu. Nós pertencemos ao Senhor. Amém, irmãos? E o Senhor nos pertence. Esse é o vínculo de pertencimento. E nós somos íntegros quando esse vínculo nos preenche. Ao ponto da gente poder dizer não e sim por causa desse vínculo, em vez de dizer não e sim por causa de outros vínculos. Porque você sabe, eu também, que os nossos nãos e os nossos sims estão ligados diretamente a quem a gente pertence. Um marido e esposa não podem
Um dizer um sim para uma coisa e o outro dizer um não para a mesma coisa, porque eles estão em caminhos opostos. Um pertence ao outro. Vamos lá. Abraão, veja versículo 8. Abraão, de Hebreus 11. Abraão, pela fé, quando ele foi chamado, veja que narrativa, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Ele partiu sem saber aonde ia. Quem está dizendo isso é o Espírito Santo. O que é que significa que ele não sabia para onde ia? O que é que significa isso para nós? É que o chamado de Deus não trouxe para ele a revelação do próximo passo. Ele está indo porque ele está interessado não no próximo passo, mas está interessado em Deus. Eu não sei para onde é, mas Deus vai me guiar. Então eu vou. Mas lembra que tem um processo. A obediência dele tem um processo, assim como a nossa. Versículo 9. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Espera aí. A terra não era dele? Deus não disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E depois, no mesmo capítulo, ele diz que essa terra te será dada por herança. A terra não é dele. Você abre capítulo 15 de Gênesis, está lá Deus dizendo, essa terra eu te dou por herança. Depois ele confirma isso para os filhos, o filho e o neto de Abraão. Essa terra eu te dou por herança. A terra não é dele? E por que ele não se apossa? Porque ele não toma posse da terra. Ele está desobedecendo, irmãos? Ou quando Deus está colocando isso em Hebreus, dizendo que ele foi peregrino na terra da promessa, terra que era dele, mas na terra da promessa ele andou como se fosse uma terra alheia. Por que isso? Você acha que Hebreus está criticando ou Deus está aprovando o que Abraão fez? Bom, eu posso dizer para você sem medo de errar que ele está aprovando. Por quê? Porque 1 Pedro vai dizer que a gente é peregrino também e forasteiro. Então, se mais uma vez a Bíblia está dizendo que essa é uma imagem positiva, então é positiva. O que então Deus quer dizer com isso? É que em nenhum momento foi o que ele havia de ganhar aqui na terra que encheu o coração dele. Não é à toa que Abraão é o pai da fé. Não é o primeiro homem a ter fé. Noé teve fé. Enoque teve fé. Abel teve fé. O próprio Adão teve fé. Não é o primeiro homem a ter fé. Mas por que então ele é o pai da fé? Porque ele passa a ser o pai do povo de Deus, o povo que vive pela fé. O que é a fé? A fé é isso. Agora, meu interesse não está mais no que eu ganho aqui. Meu interesse está no que eu ganho nele. E a gente pode e precisa ser interesseiro nesse sentido. Quem faz isso é Jesus. Jesus diz para nós, olha, vocês em vez de correrem pela herança daqui, pelo tesouro daqui, por que vocês não amontoam tesouros nos céus? Ora, se Jesus está dizendo para eu amontoar, então ele está dizendo para eu ter interesse. Você concorda? Aonde? Lá no céu. É possível que eu junte tesouro no céu? Sim? É possível que eu seja rico no céu? E eu tenho só uma chance, é enquanto eu estiver aqui agora. E eu posso juntar. Eu espero estar juntando.
Abraão não estava interessado naquela terra, mas ele estava interessado no Deus que fez a promessa. Isso é fé. Isso não é o inverso do que normalmente tem acontecido no meio das igrejas, porque as pessoas vêm para a igreja para ter as coisas na terra, né? Vem para a igreja para consertar um casamento, vem para a igreja para poder, sei lá, conseguir um emprego, vem para a igreja para conseguir prosperidade material. Abraão, ao contrário, se a gente pudesse dizer assim, ele vem para a igreja para perder o vínculo com a terra. O vínculo. Abraão foi riquíssimo. Riquíssimo. E no Velho Testamento nós vamos encontrar várias pessoas ricas. E no Novo Testamento também várias pessoas ricas. Não é pecado e nem Deus é contra que haja riqueza. Mas sempre será pecado quando a nossa meta é essa riqueza. Sempre. Quando o objetivo da vida é o ganho aqui. Vamos entender uma coisa sobre sustento ou sobre riqueza? Deus escolheu dentre nós pessoas que serão ricas. Dentre nós que eu falo é na terra toda, tá? Deus escolheu alguns de nós que vai ser rico. E Deus escolheu alguns de nós que não vai ser rico. Acho que eu estou nesse grupo. Então não importa o que eu faça, eu não vou ser rico. Não vou ser rico. Se eu viver lutando para ser rico, eu vivo lutando contra o projeto, contra a própria vida que Deus me deu. Não adianta. Se Ele me escolheu para ser rico, também não importa, eu vou ser. Eu vou ser. Não é fazendo falcatrua, é Deus dando, pá, pronto, acabou-se. Abraão ficou riquíssimo. Mas veja só, o texto de Hebreus está dizendo, isso não era o interesse dele. Não era o interesse dele. Ele peregrinou na posse, na terra da posse, como se aquilo não fosse dele. É muito condizente com o que Paulo diz. Aqueles que são fiéis, ou aqueles que são crentes, essa mesma expressão, fiel e crente é a mesma expressão, aqueles que são fiéis ou são crentes, eles nada têm, mas possuem tudo. São ricos, mesmo que não tenham bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais agora são mordomia. Mas tudo que você pertence, pertence a você. Tudo que a você pertence, essa coisa pertence a você também. Tudo que você é dono, também essa coisa é dona de você. Então é possível que a gente tenha posses, mas as posses não são nossas. Ou você acha que tinha alguma coisa na terra que não era de Jesus? Você acha que tinha algum bem material na terra que não era dele? Ele é o rei dos... É o Senhor dos... Ele quando estava na terra não era? Então ele podia chegar na cadeira de Herodes e dizer, sai daí, deixa eu sentar. Sim? Sim. Ele podia chegar na cadeira de César. Sai daí e se sentar nela. Jesus viveu como nada tendo, possuindo tudo. Abraão vai começar a mostrar para a gente, é possível você vir de Babel, você vir da Babilônia, vir dessa vida centrada em si, e Deus é um adendo, para fazer Deus seu centro e tudo mais ser adendo.
tudo mais não é mais o sentido da sua vida. Tudo mais. Peregrinou na terra da promessa como se fosse alheia, como se não fosse o que era. Um grande esforço e um grande exercício é a gente não ter mais as coisas que estão querendo nos ter. Larga. Versículo 10. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Você poderia dizer que essa cidade é a nova Jerusalém que desce dos céus, que está lá em Apocalipse. E é. Mas não é uma cidade física. Mas não é interessante Hebreus colocar que ele estava aguardando uma cidade quando ele vem do lugar onde se projetava uma cidade? Você lembra de Babel? Vamos fazer uma cidade. Você lembra disso, irmão? Sim ou não? Semana passada? Vamos fazer uma cidade e uma torre. Aí Abraão, caminha na terra esperando uma cidade que vem do céu. E não uma cidade que é edificada pelos homens. Uma cidade que é construída por Deus e não uma cidade que é construída pelos homens. Vocês lembram o que é que a palavra cidade significava na semana passada? Alguém lembra? Um lugar seguro. Vocês estão afiados. Chega o meu orgulho. Impressionante. Pois é. Lembra? É toda essa segurança. Abraão está esperando que isso venha construído do céu para ele. Ele anda por aqui. Ok. Qual é a proposta de Deus quando ele está chamando Abraão? É que ele seja uma bênção. Como vamos ser uma bênção? Não no sentido de fazer alguma coisa, mas no sentido de ser. Como? Se a gente continuar tendo e continuar sendo propriedade do que a gente tem, a gente já tem dono. A gente não tem como ser uma bênção. E não seremos. Você pode fazer coisas boas, mas não é uma bênção. Mas até o ímpio pode fazer coisas boas e não ser uma bênção. Sim ou não? Sim. Deus não chamou você para fazer coisas que abençoam. Mas para você ser, você mesmo já ser a própria bênção. E não é impressionante que é exatamente isso que acontece com Abraão? Nesse lugar, na terra onde ele vive, tudo que ele passa, em todo lugar, ele abençoa. Gênesis capítulo 12, ele vai para o Egito. Você lembra disso? Quando ele chega no Egito, o que é que acontece? Começa a ser abençoado o Egito. E Faraó, você sabe disso, pega Sara, mulher bonita, chama ela, diz: vem cá, tu vai ser minha esposa, leva ela para o quarto. Infelizmente ele consuma o ato. Abraão está sendo desleixado, está sendo medroso, covarde, mas ele vai ser uma bênção. O que ele faz é errado, mas ele é uma bênção. Por quê? Porque quem está fazendo isso é Deus. Não vamos transformar ser em fazer. Porque quem propõe isso para você é o diabo. O diabo quer sorrateiramente sugerir a você: faça coisas para Deus, em vez de seja de Deus. Ser diz respeito à integridade.
Ser diz respeito à identidade. Fazer diz respeito a Babel. Você faz para ser é Babel. Você ser diz respeito a Deus. Vamos lá. Versículo 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem. Não é para ser uma bênção? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez você já ouviu falar dessa coisa de maldição hereditária, de, sei lá, medo. Meu pai, minha mãe fez isso, aquilo, outro. Vou lembrar você o que a gente acabou de falar. Primeiro, Deus disse para ele: sai da terra. Depois diz: sai da parentela. Depois diz: sai da casa do teu pai. Preste atenção. Os hábitos pecaminosos que você foi acostumado a ver dentro da história da sua família não são maldição hereditária. Mas enquanto você pertencer a essa família, nesse senso de pertencimento, pode ter certeza que essa será a construção da sua vida. Isso não é maldição hereditária. Isso é fácil, é influência continuada. É o senso de pertencimento, como eu acabei de falar. O que Deus está dizendo para Abraão é: você é uma bênção porque eu transformo você em uma bênção e aí eu abençoo quem abençoar você. E eu amaldiçoo quem amaldiçoar você. Vou lembrar você qual é o propósito de Deus. Deus quer fazer você imagem dele. Tá? Se Abraão vai ser a imagem de Deus na terra, quando alguém abençoasse Abraão, bendizesse Abraão, falasse bem de Abraão, isso é abençoar, falar bem. Quando alguém falasse bem de Abraão, estava falando bem de quem? De Deus. Quando alguém falasse mal de Abraão, estava falando mal de quem? De Deus. E Deus diz: quando alguém lhe abençoar, o que é que eu faço? Eu abençoo. E quando alguém lhe amaldiçoar, o que é que eu faço? Eu amaldiçoo. Veja só, Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Falando sobre bênção. Veja o que ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. Deuteronômio, irmãos, é muito depois de Abraão, cronologicamente. Isso aqui já é na época de Moisés, é bem depois. Mas veja, para a gente entender esse sentido, ele fala: hoje, Deus falando para Israel, eu ponho sobre vós ou para vós a bênção e a maldição. E ele diz: a bênção, quando vocês cumprirem os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes o quê? Outros deuses que não conheceste. Deus está dizendo assim: quando vocês se relacionam comigo com integridade, vocês são uma bênção e a minha bênção está sobre vocês. Quando vocês não se relacionam comigo com integridade, vocês estão fazendo uma escolha. Quando Deus diz isso em Deuteronômio, eles estão na porta da entrada da terra prometida. A terra prometida, Deus disse para eles: mana, leite e mel. A bênção e maldição que Deus está falando é relacionada à terra, e à produção, e até à riqueza. Deus disse: enquanto vocês me adorarem, a terra vai produzir para vocês leite e mel. Quando vocês me adulterarem, quando vocês adorarem outros deuses, a terra vai ficar seca e vai deixar de produzir. A bênção e maldição diz respeito a uma questão de relacionamento. Uma definição do que é o centro da nossa vida.
Diz respeito à fé, não diz respeito à conquista. Tem gente que é rica, que alguém olhando de fora fala que ele é um abençoado, mas na verdade é um amaldiçoado, porque a pessoa vive destruída. E tem gente que é pobre, e alguém poderia dizer, foi um amaldiçoado, mas é um abençoado. A capa que reveste a gente é cultural, não é teológica, não é fé. A capa da fé, quando ela reveste a cabeça da gente, faz a gente acreditar que a bênção é ter Deus e não patrimônio, ou riqueza, ou status, ou fama, mas ter Deus. E ter Deus valendo. Isso é ser abençoado. Eu vou fazer uma pergunta primária aqui. Quem você acha que era mais abençoado, Jesus ou César? Quem você acha? Quem era mais abençoado? Quem estava debaixo da bênção, Jesus ou César? Mas quem era rico? Quem era poderoso? César. Com os olhos da cultura, quem seria amaldiçoado e quem seria abençoado? Jesus seria o quê? Amaldiçoado. E César era o abençoado. Não vamos inverter? Jesus, Deus está dizendo para Abraão, a bênção que eu faço você ser, ela enche o lugar onde você estiver. Quando finalmente as pessoas começarem a me ver. Mas a bênção é o próprio Deus. E não as riquezas daqui da terra ou as coisas que a gente quer conquistar aqui na terra. Não é fazer, é ser. Não é ter, possuir. É ter Ele. Ser possuído por Ele. Versículo 27 e 28 ele diz, a bênção quando os mandamentos forem o compromisso de você. Deixa eu explicar isso porque é um risco muito grande de a gente entender isso como sendo uma série de regras. A gente vai chegar lá na frente e a gente vai estudar os 10 mandamentos aqui no discipulado. E a gente vai ver o seguinte, os 10 mandamentos na estrutura que está posta lá no texto em hebraico, está tratando sobre a sua identidade e não sobre regras comportamentais. O que o texto está dizendo, a bênção de Deus vem quando vocês vivem aquilo que vocês são. Vocês são a imagem de Deus. Então a estrutura da vida de vocês é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus. Se vocês não são a imagem de Deus ou acham que são a imagem de qualquer outro Deus, vocês vão viver cumprindo as ordens e as ordenanças, os mandamentos desses outros deuses. Porque o compromisso de alma de vocês é com os outros deuses. Então não são regras. Nem é comportamento, mas é relacionamento. Deus está aqui colocando uma sentença. Se for eu, então eu me comprometo com a bênção. Mas se não for eu também me comprometo com a maldição. E veja que ele diz aqui, hoje eu ponho diante de vós. Se ele pôs lá atrás, será que não está posto para nós também? Isso não é uma questão da gente seguir ritual nem ser religioso, mas é uma questão da gente ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Enquanto a Bíblia for para a gente simplesmente uma série de regras, a gente não conhece a Deus. Mas se a Bíblia for para a gente um livro de amor,
daquele que a gente ama, a gente quer ouvir a voz. Eu botei aqui, enquanto a nossa vida está centrada em Deus, Deus se ocupa em fazer a glória dele nos encher de significância. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bem falada as famílias da terra. Versículo 3 ainda. Segundo ponto que eu queria destacar. Viver para Deus dá real significado e dignidade de vida. Outro texto no Velho Testamento que fala sobre a bênção trata sobre a nossa gestão de recursos. E o texto é esse aqui de Malaquias 3:10. Ele está falando sobre bênção e maldição também. E ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós o quê? Bênçãos, ou bênção sem medida. O que é o dízimo? O dízimo é um conceito que vem antes da lei. Quem é a primeira pessoa a entregar um dízimo na Bíblia? Abraão. Depois que ele vem da guerra lá dos 5 reis contra os 3 reis, que ele vence, ele pega os despojos da guerra, está riquíssimo, ele se encontra com o sacerdote, ou o rei, Salazar não, Melquisedeque. Com o rei de Salém, o sacerdote de Salém. Salém, ou Shalom, é a terra da paz. Jerusalém, a terra da paz, que é Jerusalém. Está chegando o rei de Jerusalém. Quem é o rei de Jerusalém, irmãos? Quem é o rei da terra da paz? Jesus. Melquisedeque chega na frente de Abraão e Abraão pega do dízimo. Qual é a lei que tem para poder Abraão entregar o dízimo? Nenhuma. Mas ele pega o dízimo e entrega para Melquisedeque. Pastor, só tirando quando o senhor fala de dízimo, contextualizando com o Novo Testamento. Como assim? Não entendi. Sim. Ele fala de um dízimo? Fala. No passado, não falava de dízimo. Sim. E aí, no contexto Fala, sim, ele fala. Se você vai para o contexto lá, está falando disso. Por que é que vocês me roubam? Aí o povo diz, em que te roubamos? É o contexto aqui. Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. 10%. É. Então, o contexto é esse, justamente sobre o dízimo e as ofertas. E ele está dizendo, olha, trazei os dízimos à casa do Senhor. A casa do tesouro, no templo, era a casa do tesouro. Tinha um compartimento lá que tinha a tesouraria, vamos dizer assim. Então, traga para a casa do tesouro, para a casa do Senhor. E Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, antes da lei. Ora, o que é que está acontecendo? É que quando Deus é o nosso pertencimento, tudo que temos é para Deus também. E o que é o 10% ou o que é o dízimo? O dízimo é a primícia daquilo que você ganha. Esse é o conceito do Velho Testamento. Primícia. Lá é uma primícia, mas ainda não está desenvolvido o conceito de dízimo como está aqui em Abraão. Entendeu?
eu poderia dizer que aquilo foi um dízimo também, certo? No sentido de primícia, né? Então a gente encontraria lá em Abel, a primeira passagem de oferta nesse sentido, né? Mas lá não está desenvolvido esse conceito, mas a oferta está, certo? Entendeu, né? Então, o que é o dízimo? O dízimo é a primícia. Quando você ganha alguma coisa, como é que você lembra naquilo que você ganhou que aquilo não é seu? Como é que você lembra? O dízimo. O dízimo como primícia. E veja só, irmãos, preste atenção porque isso é muito importante. Quando ele deixa de ser primícia, ele perde o sentido de dízimo. Ou seja, vamos pensar. Você ganha um recurso no dia 1º do mês. Aí você diz, eu vou passar o mês e se no final tiver condição eu dou o dízimo. Isso não é mais dízimo. Isso é 10%, mas não é primícia. Entendeu? Pagar o dízimo no cartão parcelado. Se você pagar o ano todo, aqui na Igreja das Graças, você só paga 8%. É brincadeira, irmão. Paga anuidade, é só 8% se for o ano todo, de uma vez. É uma promoção. Eu chego a fico vermelho, sabendo que a câmera está aqui. É. Misericórdia, né? Pois é. Irmãos, é tudo brincadeira. Parcelar o dízimo. Dízimo no carnê. Bom, a gente aqui está aprendendo, né? Aqui nesse momento a gente está aprendendo onde é que está a raiz da coisa. Onde é que está a raiz? Bom, quando é primícia, o que é que acontece? Na hora que alguma coisa entra na nossa vida de recurso, se Deus é lembrado em primeiro lugar, aquilo passa a ser gerido para o próprio Deus. Se Deus não é lembrado em primeiro lugar, aquilo vai ser gerido para nós. Preste atenção. Se pertence a Deus, a gente dá o dízimo. Mas se pertencer a gente vai gerir aquilo para a gente. E a gente está fazendo uma escolha. Então, o que seria o dízimo? Seria um elemento didático, divino, didático, de fazer a gente lembrar. Aquilo lembra a gente. Recebeu o salário, recebeu não sei o que lá, lembra você, isso não é seu. É do Senhor. Eu não estou falando só os 10%, não. 100% você lembra, é do Senhor. Porque se pertencer a você, você pertence àquilo também. Entendeu? Então você é do Senhor, eu vou dar meu dízimo. Eu acho que esse tipo de pergunta ela é muito boa. Mas a resposta só pode ser uma. Você é quem tem que definir. Vou fazer uma pergunta para ajudar a definir. Esse dinheiro que veio pertence ao senhor também? Aquele apartamento pertencia ao senhor também? Estou falando aquele que vendeu, porque foi a hipótese que foi dita aqui, né? Pertencia ao senhor também? Ao senhor pertencia ou pertencia a você? Você percebe como o dízimo é didático? Ele vai organizando a gente, vai rasgando a gente daquilo que quer fazer a gente pertencer àquilo. Irmão, não brinca. Não é à toa que Jesus chama dinheiro de mamon. Uma entidade. Eu e você queremos dinheiro, irmão. Quem não quer? Me diga um doido aqui nessa sala que não queira. A gente quer.
E na hora que a gente quer e a gente se torna dono, ele se torna dono da gente. Por isso você recebeu alguma coisa, sei lá o que, dá logo para o Senhor. 100%. O dízimo é só um símbolo. Só um símbolo que lembra você, rasgando você, dizendo isso não é meu. É devolver. É o termo mais correto. Devolver o dízimo. Né? Teve uma época que alguém aqui, eu não lembro quem foi, colocou ou numa rede social ou num daqueles avisos do culto assim, pagar o dízimo. Eu disse, tira pagar, pelo amor de Deus. Você não está pagando, devolvendo, entregando, né? É uma entrega, é um negócio seu para Deus. Mas é uma lembrança para você. Ou Deus precisa, irmão? Deus vai fazer conta. Tipo, você recebeu R$10, ele vai fazer conta. Eita, a moeda não chegou a R$1. Você acha que ele vai fazer isso? Não vai, cara. Ele não está nem aí para isso. Não está. Mas também não me venha dizer assim, então não precisa ser 10%. Vai confiar nisso? Não, eu estou livre, então eu posso dar, sei lá, num mês eu dou 20, no outro eu dou 5, porque eu estou livre. Você está livre de quê? De confiar no seu coração. Vai nessa. Mateus 23, 23. Quando trouxeram dízimo para Jesus, né, para Jesus responder, ele disse, vocês tragam o dízimo dessas coisas, mas não deixem de obedecer essas outras coisas. Então, se a gente quisesse um texto no Novo Testamento que confirma, seria Jesus. Jesus não abandona a ideia. Não abandona. Ele diz, você só não pode achar que o dízimo está pagando uma conta. Não está. Vamos trocar isso mais aprofundado? Não dê o dízimo pensando que com isso você tem os outros 90%. Não dê. Isso não está representando o que o valor representa. Isso aqui é falsidade. Pronto, fiz minha parte, dei o dízimo, agora eu vou fazer o que eu quiser com 90%. Bom, não mudou nada, cara. O que o dízimo faz com você é lhe ensinar que não pertence. Você não tem esse patrimônio e esse patrimônio também não lhe tem. Não tem. Você anda pela terra como se fosse terra alheia. Sim? Você já pensou a vergonha de chegar diante dele e ele olhar para você e falar, ladrão? Malaquias. Deus está chamando o povo de ladrão. Será que ele não está aqui hoje, o próprio Deus, olhando para a sua cara? Veja, irmão, não é questão de igreja. Não é questão de religião. Está na Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que está aqui em Malaquias? Tragam os dízimos, provem-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós o que, irmãos? Bênção.
Jacó, em Gênesis 28, ele diz: e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Está antes da lei também, né? Então ele está seguindo os passos do avô dele. Que bênção, que bênção. Por favor, não vamos inverter o processo, né? A pessoa pega e dá o dízimo, agora ele quer cobrar de Deus alguma coisa, não é isso. O dízimo é um símbolo para você, não para Deus. Deus não fica lhe devendo nada, porque na verdade o dar o dízimo é quem lhe abençoa, porque você se desprega daquilo que está tentando lhe prender. Então Deus não está lhe devendo nada, irmão, depois que você dá o dízimo. O que ele está dizendo que vai lhe abençoar é justamente por causa disso. Você colocou o lugar no lugar certo, ou melhor, colocou o coração no lugar certo, você voltou para o centro. Deus está mais importante para você do que qualquer coisa. É claro que você será abençoado, porque a bênção é o próprio Deus. A bênção é o próprio Deus. Você acha que o provedor do universo vai faltar com a provisão para você? Vai não. Ele pode fazer chover até só no seu canteiro. Ele pode fazer qualquer coisa. Então a bênção é justamente você se despregar. Eu derramarei bênção sem medida sobre você. Terceiro, mais ainda sobre abençoareis. Se tu uma bênção, veja o que ele diz. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de quem? Opa! É uma citação direta ao que a gente está tratando. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Você é gentio? Sim. Eu sou. Se eu sou judeu, eu não sei. Então eu sou gentio, né? Então, para que chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então ele está fazendo uma ligação. Paulo está fazendo uma ligação. O que é que ele está dizendo? É que Cristo, quando vai para a cruz, ele está rasgando aquela maldição que está lá em Gênesis. A maldição da lei, por favor, não são os 10 mandamentos. Alô? Aqui comigo. Vamos lá. A maldição da lei não são os 10 mandamentos. A lei que é chamada no Novo Testamento, não se trata apenas dos 10 mandamentos. Quando eles querem tratar dos 10 mandamentos, eles chamam de a palavra. Quando fala da lei, está falando do Pentateuco, a Torá. Você lembra qual é a maldição que é lançada no Pentateuco? A maldição está lá em Gênesis capítulo 3, que a gente estudou aqui, não foi? Sim ou não? Vocês estão lembrados qual era a maldição para o homem? Do suor tirarás o teu sustento, e maldita é a terra por tua causa. Lembra disso? Lembra da maldição que foi dada à mulher a respeito dos relacionamentos dela todo, marido, filho e tudo mais? Lembra, irmão? Sim. Cristo se tornou maldito no seu lugar. Aquela maldição que está no Pentateuco, na lei. Ele pegou essa coisa que fazia a sua vida não funcionar. Você funcionava para os seus projetos pessoais. A mulher numa tendência contínua dos relacionamentos e o homem numa tendência contínua de ganho. Cristo se fez maldito por causa dessa condição que estava o tempo todo em nós. Cristo se faz maldito lá na cruz, arrancando a maldição para que sejamos abençoados. Aquela bênção de Abraão: se tu uma bênção. Então aquela maldição que está lá em Gênesis capítulo 3, que caiu sobre toda a humanidade, se estamos em Cristo, ela não está mais sobre nós, porque aquela maldição foi colocada em Cristo. Amém, louvado seja Deus.
Então não preciso mais viver debaixo dela. Não preciso. Mas se eu quiser, eu posso. Não posso? Posso. Eu posso continuar achando que quem me sustenta sou eu. Que depende de mim ter o sustento. Assim como a mulher pode continuar achando que é o projeto dela que faz ela feliz e satisfeita. Pode, a gente pode continuar tentando ainda, ou melhor, vivendo ainda debaixo da maldição, tendo sido tirado da maldição. Tem uma frase que foi dita por um pastor, que hoje não é mais pastor, sei lá o que é que ele é, há muito tempo atrás, quando ele trabalhava com favelados lá do Rio de Janeiro, num projeto que era lindo. Uma frase que ficou assim, né, muito conhecida. Falou assim: é mais fácil tirar o homem da favela do que tirar a favela do homem. É mesmo. C.S. Lewis brinca com essa imagem. Ele diz assim, que a gente foi tirado de um lamaçal, né, de um esgoto, de um pântano, e a gente foi colocado na areia do mar. E a gente está buscando na areia se enlamear, como a gente se enlameava no pântano. Quando você foi arrancado das trevas, Cristo arrancou de você a maldição. E o preço disso foi ele morrer. Foi ele se tornar maldito no seu lugar. Você foi colocado na praia. Mas você pode querer ainda se enlamear. Você pode ter sido tirado da favela, mas você pode ainda querer morar dentro de um apartamento de luxo, como se fosse um favelado. Nós então não estamos falando da obra de Cristo agora, mas estamos falando de viver pela fé. Viver pela fé vai requerer de mim que eu queira alguma coisa mais do que o mundo. Alguma coisa melhor do que o que está na minha vista. E só melhor do que o mundo e maior do que as minhas ambições é Deus. Só. Portanto, a ideia de integridade é a ideia de que o nosso coração está em Deus e só em Deus. Isso é um processo como foi para Abraão. Isso não é uma coisa que você tem uma aula ou tem um insight, pronto, agora aconteceu. Está acontecendo comigo. Deus está me despregando paulatinamente de todas as coisas que tentam me apegar. Ele está me despregando delas. Não é fácil para mim, como não é fácil para você. Eu continuo sendo tentado e continuo num mundo de Babel. O projeto todo que está ao meu redor dizendo para mim assim: viva para construir sua vida, construa sua cidade, construa sua torre, vá lá e crie um nome para você, crie fama, crie história para você. Eu estou na Babel. Mas estando na Babel, eu vivo debaixo de uma promessa, peregrinando em terra alheia. Eu estou despregado disso porque Cristo, lá na cruz, ele me arrancou desse negócio e me despregou dessa maldição. Agora que eu estou caminhando com o Senhor, pode ser que eu ainda vim trazendo meu pai, fazendo a referência a Abraão, claramente, ainda vim trazendo meu pai até Harã. Pode ser que ainda venho trazendo Ló, mesmo para dentro da terra da promessa. Deus não vai desistir de mim, ele vai continuar insistindo em me despregar de todas as coisas com as quais eu me apego. E por que eu me apego a elas? Porque elas sugerem para mim que eu sou alguém. Mas elas sugerem eu ser aquilo que eu não sou. Eu não fabrico a imagem de quem eu sou. Não foram os meus pais que fabricaram a minha imagem.
a minha reputação, a minha identidade. Não foi a criação que eu recebi, não foi. Há um negócio muito mais poderoso e muito mais forte para dizer quem eu sou. O nome dessa coisa é a obra de Cristo. Lá na cruz ele me arranca de tudo isso e me dá agora um novo caminho. E ele me faz ser a imagem do Deus vivo. Lá em Romanos capítulo 8 diz que a obra de Cristo foi feita por nós, ele nos justificou, ele nos predestinou e ele nos glorificou para sermos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, para sermos conforme a imagem de Cristo. Por que então no Novo Testamento ele vai insistir com a ideia que nasce lá em Gênesis? Porque eu e você, vivendo em Babel, queremos construir a nossa imagem. E toda imagem que construímos para nós sempre será uma falácia e sempre será um ídolo. Então a proposta é uma integridade. É eu, conscientemente, voluntariamente, de meu coração, querer abandonar aquilo que Deus já está me despregando. Porque Deus vai continuar me despregando. Ele já me arrancou das trevas. Mas agora, minha cultura, minha parentela, minha terra, elas continuam pregadas em mim. E Ele está me despregando. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. E aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Amém, irmãos? Vai chegar. E um dia eu vou estar parecido com Jesus. Louvado seja Deus. Um dia eu vou. E ainda aqui ainda. E no dia que eu for levado, aí é que vai parecer mesmo. Está acontecendo. Porque Deus está trabalhando. O que foi que Abraão fez? Abraão se dispôs, capenga, falhando, uma obediência, mas uma obediência meio duvidosa, mas estava acontecendo, assim como está acontecendo com você. A vida eterna é uma vida com dignidade e com significância. Essa é a vida que Deus veio dar para você. A partir da obra de Cristo e não do nosso esforço, nem do nosso mérito. Essa obra e essa vida está ligada a você, se você foi salvo, naturalmente, e ela vai insistindo em despregar. Deixa eu contar uma história que você já conhece. De repente, estão nos pastos lá da região de Beceba, aquela região meio seca, meio árida, do sul de Israel. Estão pastando lá as ovelhas do rebanho de Abraão e as ovelhas do rebanho de Ló. E é tanta ovelha que são os pastores de Abraão, os pastores de Ló. E as ovelhas de um e de outro começam a entrar no campo de um e de outro, começa a ter confusão, e os pastores das ovelhas começam a brigar. Brigar mesmo, vai na tapa. Ló chega para Abraão e fala assim: olha, não vai dar certo. Os nossos pastores aqui eles estão brigando e vão terminar matando um ao outro. Veja Abraão, como está aprendendo a se despregar. Eles estão em cima, numa região bonita, região alta. Eles olham para o vale. E no vale que hoje é o Mar Morto, aquilo ali era uma campina lindíssima. Abraão diz: escolhe para onde vai. Abraão está aprendendo a despregar. Ele vai perder. Vai perder o filho. Ele vai perder o último parente. O último da casa do seu pai. Ele vai perder. Ele vai perder na economia financeira. O rebanho vai embora. Uma parte do ganho financeiro vai embora. Ele está perdendo. O filho dele está dizendo: olha, eu preciso romper com você.
Ele diz: escolhe então. Ele não chama filho, né? Escolha para onde você vai e eu vou para o outro lado. Ló, o texto diz, Ló, olhando a campina, disse: eu vou para ali. É claro, estava verde. A região lá do Mar Morto, antigamente, né? Antes de haver aquela coisa de Deus destruir Sodoma e Gomorra, aquele negócio era lindo. Ló desce com seus pastores e rebanho. Não mora mais com Abraão. Abraão desce para Hebrom, para o outro lado, um lugar mais seco, com poços cavados para poder ter água para o rebanho, com pasto minguante, um pasto fraco. Aonde estava a bênção? Lá em Sodoma ou lá em Hebrom? Lá em Hebrom, nos cavalhais de Manre, está lá a bênção. Por quê? Porque ser tu uma bênção. Eu te abençoarei. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Ele não consegue deixar. Aí Deus deixa que haja conflito dentro do próprio recurso, da própria família, para que haja finalmente um desapego. Ló vai embora, fica lá Abraão. Abraão agora estava começando a viver sem parentela, sem a casa do seu pai. Mas não era isso desde o começo, irmãos. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Não era isso desde o começo? Precisou essa confusão toda para Abraão despregar? Você acha que Deus brinca com você, irmão? Você acha que as confusões e os problemas com os quais a gente passa, você acha que é Deus contra você? É não. Deus sabe de uma coisa: o bem mais valioso para você é Ele. Ele sabe disso. E Ele tem ciúme disso. Quando Ele trabalha despregando você, tirando você, arrancando você de certas relações ou de certas circunstâncias que você está apegado, Ele não está contra você. Ele não está traindo você. Ele não é mau, é o contrário. Ele está lhe dando uma bênção. Mas dói. Dá vontade de chorar. Mas a vida será melhor. Porque o apego a Deus está se tornando íntegro, inteiro e não parcial. Deus não vai cansar. Não é só que Ele arranca você dos ídolos. Ele arranca você dos ídolos. Mas Ele arranca você também daquilo que divide seu coração. Porque Ele tem ciúmes de você. O amor de Deus é assim, zeloso, é quente. E o melhor de Deus para você é Ele mesmo. Mas Ele não divide o lugar dele com ninguém. Ou você é dele todo, ou você não é dele. Esse é o último ponto. Abençoarei os que te abençoarem. Versículo 3, lá de Efésios, capítulo 1, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, o que, irmãos? Abençoados. Fomos arrancados das trevas. Deus com ciúme tem cuidado de nós e nos arrancado e despregado das coisas, com paciência, com continuidade. Por quê? Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção, o quê? Espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja que Ele não está dizendo, Ele nos abençoará com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já tem nos abençoado. Já tem nos abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde nós estamos assentados com Ele.
Você percebe que é muito semelhante à história de Abraão? Deus não chama você para fazer coisas boas, Ele chama você para você ser bom. Você ser a bênção de Deus na terra. Mas o processo disso acontecer na sua vida vai ser um processo de desprender você. Não mais das trevas, mas das coisas que começaram a criar em você uma imagem a respeito de quem você é. A terra, a parentela e a casa do Pai. Essas coisas criaram a falsa impressão da sua identidade. E Deus está dizendo que não, você é uma bênção. E você é uma bênção. Por isso eu vou te abençoar. Você é uma bênção, é por isso que eu trato com você, arrancando você daquilo que ainda tenta lhe dominar. Necessariamente é pecado? Pode não ser. Pode não ser. Mas é aquilo que você se apega. Vamos finalizar o nosso estudo hoje pensando no seguinte: há uma grande tarefa ao longo da nossa vida cristã, que é, vivendo pela fé, a gente se ver, se perceber aos olhos de Deus e não aos olhos de qualquer outra realidade. E isso é difícil, porque isso é espiritual. Se eu perguntasse para você hoje, né, essa é uma pergunta complicada, mas se eu perguntasse para você hoje, se você pudesse escolher, você seria uma outra pessoa? Se você pudesse escolher, você seria uma outra pessoa? Sei lá, um personagem em quadrinho, uma tia, um primo, uma pessoa que você admira. Você seria uma outra pessoa se você pudesse escolher. Você nasceria numa outra casa, nasceria num outro país, nasceria numa outra realidade, numa outra terra. Se você pudesse escolher. Se Deus dissesse para você antes de você nascer, dissesse, olha, a sua história vai ser assim, 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 essa história que você está vivendo. E antes de você nascer, ele dissesse, você escolhe, quer essa história? Você escolheria essa história? A maioria da gente ia dizer, né? Provavelmente ia dizer, talvez até sim, mas com uns ajustezinhos. Né? Quando pela fé a gente é resgatado, a nossa história vai ser interpretada pela maneira de Deus e não pela nossa terra, parentela ou casa do Pai. Isso é fé. Não é só que há um propósito para você ter nascido nesse tempo, nesse país, na casa do seu pai e com esses parentes. Não é só porque tem um propósito. Não. Deus não só estava acertando, como pela fé a gente vai entender tudo isso dentro da identidade divina. Quando a gente redime a nossa história por causa de Cristo, a gente fica bem com quem a gente é. Mas enquanto a gente não redime a história, a gente fica tentando consertar ela. E fica insatisfeito com ela. E
redimir a história é quando a gente põe a fé. Veja a fé. Eu sou uma bênção. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou filho dele. Eu pertenço a ele e ele a mim. Eu sou o caminhão de bênção de Deus aqui na terra. Não tem outra pessoa que eu quisesse ser e não tem outro tempo que eu queira viver que não seja esse. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. É convencimento de dizer isso? É convencimento, irmão? Pense. É arrogância dizer isso? Isso é fé. Isso é fé. Assim como Abraão, eu e você precisamos deixar a terra, deixar a parentela e deixar a casa do Pai. Porque se Deus entrou na sua vida, Ele hoje está dizendo para você, você já é uma bênção. Você não vai ser, você já é. Não está vendo não? Você não está vendo não que onde eu ponho você, eu abençoo aquele lugar? Você não está vendo não? As pessoas com quem você se relaciona são abençoadas porque eu transformei você numa bênção. A sua história não é dos seus pais, da sua parentela, das coisas que aconteceram lá atrás. A sua história é de Deus. Não tem nada para ser corrigido. Não tem nada para ser tirado do lugar. Nada. É exatamente do jeito que era para ser. E você vai dizer, mas e o meu pecado? O seu pecado, que era maldição, foi posto em Jesus. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você. Ele arrancou de você a culpa. Ele tornou você amigo dele. Ele pôs você na família dele. Não seja ingrato no nome de Jesus. Passe a se ver como você é hoje. Se é que você é salvo. Essa é a sua identidade. Você não é mais filho das trevas. Você não é mais regido por Babel. Você tem uma nova identidade. Sai dessa terra. Sai dessa parentela. Sai da casa do seu pai. Vai para o lugar que Deus mostrar. Vai, irmão. Ser tu uma bênção. Você percebe? Onde a gente está chegando no texto? Onde Deus está chegando com você? Ele não quer ajeitar a sua história. Ele salvou você. Ele já lhe redimiu. Deus já ama você e já lhe aprecia. Ele deu valor a você que nada no mundo poderia dar. Ele chama você de bênção. O que é que está faltando, irmão? O que é que está faltando para você? Me diga. Vamos orar? Senhor, eu sei que como Abraão, todos nós estamos no caminho, estamos aprendendo, estamos entendendo devagar tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas também, assim como Abraão, nós queremos ser chamados amigos de Deus, Senhor. Senhor Deus, tira as escamas que estão prendendo a gente ainda. Estão botando, a nossa visão, nossa percepção da realidade. Faz a gente começar a enxergar o tamanho da obra que o Senhor fez.
A gente enxergar o tamanho do valor que o Senhor resolveu dar sem que a gente mereça. Faz a gente enxergar quem o Senhor nos fez ser por causa da obra do teu Filho, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, se a gente ainda só consegue enxergar Babel, por misericórdia, faz a gente ouvir com voz audível: sai dessa terra, sai desse lugar, sai dessa história. Faz a gente enxergar também, Senhor. Se a gente está preso às histórias de família, àquilo que os nossos pais falaram, aquilo que foi de alguma maneira incrustado em nós pelos nossos parentes, eu peço que o Senhor, no nome de Jesus, faça a gente entender a nossa identidade em Cristo, Pai. E também, Senhor, se a gente é filho da nossa cultura, da casa dos pais, da história e escolhas que os nossos pais fizeram para nós, ó Senhor, no nome de Jesus, faz a gente entender que a gente é filha da cruz, que a gente é filho da obra bendita do teu Filho, Senhor Deus, que a gente foi ressuscitado em Cristo Jesus por meio do poder do Espírito. Ó Senhor, faz isso em nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.